Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Neste programa falaremos sobre as micro e pequenas empresas e nosso convidado é o Dr. Jamol Anderson Ferreira de Melo. Dr. Jamol, muito obrigada pela sua presença neste programa. Eu que agradeço, Marília. É sempre um prazer estar aqui podendo contribuir para o esclarecimento desse assunto para os nossos telespectadores. O Estatuto das Micro e Pequenas Empresas é a lei que estipula o regime do Simples Nacional ou Super Simples? Sim, mas não somente isso. Na verdade, a Lei Complementar 123 de 2006, que estabelece o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ele traz o Simples Nacional, que é um regime simplificado e unificado de recolhimento de tributos pelas micro e pequenas empresas, mas ele também estipula, de acordo com o que é estabelecido pela Constituição Federal, que trata no capítulo da tributação sobre tratamento diferenciado e favorecido para esse tipo de pessoa jurídica, e que trata na ordem econômica sobre a necessidade de estimular esse tipo de empresa. Ele trata também sobre normas gerais, visando dar acesso dessas empresas aos mercados, facilitar a obtenção de crédito, simplificar as obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, enfim, tentar deixar mais ágil e tentar estimular o desenvolvimento dessa atividade. Quais são os benefícios que a legislação traz para esses micro e pequenos empresários? Bom, a gente pode citar alguns exemplos, né? O primeiro ponto que a gente pode lembrar é que é a questão de registro, né? Por exemplo, a abertura, alterações e encerramento de micro e pequenas empresas, eles não são obrigados, os micro e pequenos empresários, a terem regularidade de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Então, assim, ao contrário do que ocorre com outras empresas, que você, por exemplo, se você tem um débito fiscal, você não consegue dar baixa na sua empresa, no caso de micro e pequenas empresas, isso é previsto pela Lei Complementar 123 como possível. Isso sem prejuízo da possibilidade de depois serem exigidas essas obrigações dos sócios ou administradores. Um outro ponto que vale a pena ser lembrado é quanto à fiscalização. No caso das fiscalizações de obrigações tributárias, trabalhistas, sanitárias, metrológicas, essa fiscalização ela tem que ter um intuito inicial de esclarecimento do micro e pequeno empresário. Então, ou seja, é necessário que o fiscal, quando ele vai visitar o estabelecimento, considerando até a dificuldade dessa pessoa jurídica, que ele vai e tente esclarecer ao invés de sancionar. Dentro desse contexto até, há um princípio que é o princípio da dupla visita. Como que funciona isso? Quando um fiscal vai visitar uma micro ou pequena empresa, ele tem que fazer uma primeira visita tentando orientar, esclarecer esse empresário, e somente numa segunda visita, se as irregularidades não forem sanadas, é que ele lavra o auto de infração. Isso daí é o princípio que deve ser aplicado, salvo casos de dolo, casos em que há resistência à fiscalização. Então, assim, é um tipo de um benefício que é dado para essas pessoas que enfrentam uma dificuldade operacional. Além disso, tem a questão da contratação com o poder público. Nas licitações, o micro e pequeno empresário participante que oferece uma proposta até 10% superior à melhor proposta, que seria em princípio escolhida pela administração, ele é considerado tecnicamente empatado e há uma preferência pela sua contratação. E no caso dos pregões públicos, que são presenciais ou eletrônicos, se ele tiver um lance que for até 5% superior ao melhor lance apresentado, ele também tem esse impacto técnico e também tem preferência pela contratação. Dr. Jamol, e quais pessoas jurídicas podem ser classificadas como micro e pequenas empresas? Marília, em princípio, o critério utilizado pela Lei Complementar 123 é um critério quantitativo. Então, são classificados como microempresários aqueles que tenham receita bruta anual de até R$360 mil. E como empresário de pequeno porte, empresa de pequeno porte, é aquela que possui uma receita bruta anual de até 3 milhões e 600. Se você estiver numa fase de início de atividade da empresa, a opção pelo Simples Nacional ela não vai considerar os últimos 12 meses, e
e sim o proporcional de meses de atividade. Então, assim, microempresário vai ser aquele que tenha uma receita bruta mensal de até 30 mil reais. Então, se você tiver uma atividade de 5 meses, você multiplica 30 mil por 5. E empresário de pequeno porte é aquele que tem uma receita bruta de até 300 mil reais mensais. Esse limite, que hoje ele é de 3 milhões e 600 para opção, para ser considerado como pequeno empresário, ele vai ser revisado a partir de 2015, anualmente, pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. O Comitê Gestor do Simples Nacional é uma entidade que ela congrega representantes fazendários e representantes da sociedade, dos contribuintes, e que tem uma série de atribuições que são estipuladas pelo próprio Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Dentre eles está este, o de fixar o limite que a partir de 2015 ele vai ser aumentado gradualmente, a gente acredita nisso. Além desse critério quantitativo, há algumas atividades que há um impedimento para ser considerado como micro e pequena empresa. Então, exemplos que a gente pode citar. No caso de você ser uma agência, uma filial, uma sucursal de uma pessoa jurídica sediada no exterior. No caso de você ser uma empresa, uma pessoa jurídica que é sociedade por ações. E no caso de você ser uma pessoa jurídica que você detém cota social de outra pessoa jurídica ou que possui na sua constituição como sócio uma pessoa jurídica. Essas empresas, essas pessoas jurídicas não podem ser consideradas como micro e pequenas empresas. Todas as micro e pequenas empresas podem aderir ao Simples Nacional? Essa é uma pergunta interessante, porque apesar de todas aquelas que satisfizerem o critério quantitativo e não estarem impedidas de se qualificarem como micro e pequenas empresas, elas fazerem jus àqueles benefícios que a gente citou inicialmente, benefício para contratação com o poder público, benefício quanto à fiscalização, elas nem todas podem optar pelo Simples Nacional, que é esse regime simplificado e unificado de recolhimento de tributos. Algumas atividades são que a gente chama vedadas de serem optantes pelo Simples Nacional. Alguns exemplos podem ser citados. O primeiro caso é o caso daquelas pessoas jurídicas que possuam débitos com as fazendas públicas, com a União, com o Estado, com os municípios, relativos a tributos. Nesses casos, se não tiver a suspensão da exigibilidade desse crédito tributário, que é o que ocorre quando a gente faz uma defesa administrativa, quando a gente tem uma discussão judicial, quando não há essa suspensão de exigibilidade, eles não podem optar pelo Simples Nacional. Um outro caso é o caso das profissões que são profissões intelectuais, artísticas, técnicas, né? A gente tem dentre eles, inclusive, os médicos, os advogados, os dentistas. Nesses casos também eles não podem optar pelo Simples Nacional. Pessoas que também trabalham com intermediação de negócio, corretores de imóveis, corretores de valores imobiliários. Esses também não podem optar. Empresas que trabalham com cessão ou locação de mão de obra, esses também não podem optar pelo Simples Nacional. Há também mais alguns exemplos, na verdade é uma lista taxativa que é prevista pelo artigo 17 da Lei Complementar 123. Essas empresas que podem optar pelo Simples, como que é feita essa contagem dessa tributação? De que forma? Na verdade, a tributação pelo Simples Nacional é uma tributação, a maneira de se fazer é uma maneira assim, que a gente pega a receita bruta dos últimos 12 meses dessa pessoa jurídica, né? E de acordo com essa receita bruta, nós temos na lista anexa à Lei Complementar 123, 5 tabelas. O anexo 1, que é o anexo relativo a operações de comércio, né? Então, empresas que praticam comércio. O anexo 2, que é relativo a indústrias. O anexo 3, que é relativo à prestação de serviço em geral, e o anexo 4 e 5 são atividades especiais de prestação de serviço. Então você pega a receita bruta dos últimos 12 meses da pessoa jurídica, você vai encontrar lá na tabela, vamos supor se você é um comércio, na tabela número 1, você vai encontrar uma coluna, se a sua, por exemplo, sua receita bruta nos últimos 12 meses foi de R$1.200.000, você tem uma coluna relativa a faturamento de R$1.200.000 a R$1.400.000. Com uma alíquota específica lá, vamos supor, de 8%. Então você descobre a alíquota que você está enquadrado. E aí você pega a sua receita bruta no último período de apuração, multiplica por essa alíquota, dá o valor do pagamento simplificado que você tem que fazer. A situação específica do anexo 4. O anexo 4 são prestações de serviços relativos a obras de construção civil,
e serviços de engenharia e também serviços de vigilância, conservação e serviços de segurança. Nesses casos, você também vai utilizar esse critério de pegar a receita bruta dos últimos 12 meses para descobrir a alíquota e multiplicar pela sua receita bruta no período de apuração, mas não vai estar incluído nesse pagamento a contribuição previdenciária patronal. E temos também a questão do anexo 5. O anexo 5 prevê uma atividade de prestação de serviço específica relativa a, por exemplo, serviços de tecnologia da informação, TI, e serviços laboratoriais, laboratório de análise clínica e patológica. Nesses casos, além do critério de enquadramento na lista anexa de acordo com a linha de receita bruta nos últimos 12 meses, ainda há uma fórmula específica. Essa fórmula específica você pega a folha de salário da empresa, divide pela receita bruta, dá um quociente. Então, dentro da linha de faturamento, daquele nível, daquela faixa de faturamento, de acordo com o seu quociente, você vai ter uma alíquota específica, uma situação um pouquinho mais complexa. Jamol, fora esse tributo simplificado, as microempresas e as pequenas empresas ainda têm que recolher algum outro tributo? Marília, no caso daquelas que são optantes pelo Simples Nacional, infelizmente sim. O pagamento unificado que está previsto dentro do regime do Simples Nacional, ele vai englobar imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Mas outros tributos, como por exemplo o imposto de importação, IOF, imposto de renda sobre aplicações financeiras e sobre ganho de capital, e outras tributações específicas, como por exemplo ICMS, substituição tributária, retenção de ISS, eles são devidos. Então a gente tem esse tipo de problema, não é tudo que é englobado dentro do Simples Nacional. Então, Jamol, apenas para esclarecer, o que é o CSLL? É a contribuição social sobre lucro líquido, que é previsto no artigo 195 da Constituição como uma das fontes de custeio da nossa Previdência Social. Faremos um breve intervalo e voltaremos a seguir falando sobre micro e pequenas empresas. Até já. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Neste segundo bloco, continuaremos entrevistando o Dr. Jamol, que fala a respeito das micro e pequenas empresas. Jamol, e o que são as microempresas individuais? É uma interessante pergunta. As microempresas individuais foi uma alteração legislativa da Lei Complementar 128 de 2008, que buscou regularizar o mercado informal de trabalho. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que estavam à margem da formalidade, ambulantes, pessoas que fazem bico, pessoas que têm aquele negócio dentro da sua própria casa, costureiro, sapateiro, essas pessoas que às vezes não contribuíam e não recolhiam impostos, agora têm a possibilidade de regularizar a sua atividade, obter um CNPJ, ter uma inscrição como pessoa jurídica, abrir conta em banco, ter acesso a crédito e, inclusive, eles, pessoas físicas, terem direito à aposentadoria por meio do pagamento de um valor que a gente pode considerar até simbólico. Você vê hoje, no ano de 2014, a pessoa ela vai ficar isenta de tributos federais, somente tem que pagar a contribuição previdenciária no valor de R$ 36,20 e mais um adicional, que pode ser de R$ 5,00 se a atividade for uma atividade de prestação de serviços, ou de R$ 1,20 se a atividade for de comércio ou indústria. Pagando esse valor fixo por mês, a pessoa vai ter direito a todos esses benefícios que nós estamos falando, principalmente a aposentadoria, que era um problema sério para essas pessoas que estavam no mercado informal. Para isso, a pessoa tem que ter uma receita bruta de até R$ 60 mil por ano e pode, no máximo, ter um empregado que ganhe salário mínimo ou que ganhe o piso da categoria. Nesses casos, e não sendo atividade prevista pelo anexo 4 ou 5 da Lei Complementar 123, que, lembrando, são atividade de construção civil, atividade de engenharia,
e todas as que são previstas no anexo 5, os exemplos que eu dei foram exemplos de atividades relativas à informática e relativas a laboratoriais. Nesses casos, a pessoa pode se enquadrar como microempreendedor individual e ter esses benefícios pelo pagamento desse valor simbólico mensal. Jamal, vale a pena optar pelo Simples Nacional? Então, essa é uma pergunta que ela é respondida caso a caso. O que nós temos é uma situação assim: todo contribuinte, no início do exercício fiscal, a gente aconselha que ele procure um profissional contábil e que esse profissional contábil ele faça uma simulação de qual que é a carga tributária, quanto que iria se pagar de tributo se você for optante pelo Simples Nacional e quanto você pagará de tributo se você for optante pelo regime normal de tributação, lucro real, lucro presumido, com pagamento de ISS e de ICMS à parte. O que eu posso dizer em linhas gerais é o seguinte: se a tua atividade, via de regra, se a tua atividade estiver enquadrada nos anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar 123 e a tua receita bruta nos últimos 12 meses, que é aquilo que vai determinar a tua alíquota, ela não estiver prevista do limite máximo, que é 3.600.000, ela estiver até a faixa intermediária, costuma, via de regra, é bom ressalvar novamente, ser vantajoso optar pelo Simples Nacional. Já no caso das atividades previstas no anexo 4 e 5, são poucos os casos em que isso é vantajoso. A carga tributária tende a ser até maior do que pelos regimes normais de tributação. E quais são os problemas enfrentados pelas micro e pequenas empresas que optam pelo Simples Nacional? Então, eu tenho a dizer assim que hoje nós ainda enfrentamos algumas dificuldades em razão de não ter sido ainda efetivamente cumprido o preceito constitucional de tratamento diferenciado e beneficiado para essas micro e pequenas empresas. Então, o que acontece no contexto atual é que, por exemplo, a gente acabou de conversar sobre quais são os tributos que estão ou não inclusos no Simples Nacional. Então, assim, o intuito não é simplificar a vida do pequeno e do microempresário, que muitas vezes trabalham sozinho, não tem auxílio para cumprir várias obrigações tributárias. Então, por que além de pagar aquele valor unificado, ele ainda vai ter que pagar mais uma série de tributos, né? Vai ter que pagar IOF, vai ter que pagar imposto de renda sobre aplicações financeiras, imposto de renda sobre ganho de capital. Então, assim, isso não está facilitando a vida deles. Ainda você tem as situações específicas, né, as dificuldades que o contribuinte tem na vida prática. Por exemplo, eu cito o caso dos comerciantes. Comerciantes que hoje a substituição tributária é uma realidade para a maior parte das mercadorias que são vendidas aqui, especificamente no estado de São Paulo. Então, o contribuinte que é optante pelo Simples Nacional e que a mercadoria que ele vende é uma mercadoria que está sujeita à substituição tributária, ele enfrenta muita dificuldade para apurar, para recolher, para ter a compensação dos créditos desse tributo. Um outro caso também envolvendo o comerciante. Comerciante que vende para outra pessoa jurídica mercadorias. Se ele é optante pelo Simples Nacional, o crédito que ele vai conferir para essa pessoa adquirente da mercadoria não é aquele crédito que, via de regra, é destacado nas notas fiscais de acordo com a alíquota do ICMS, 18% até 25%. É sim um crédito correspondente ao valor efetivo de ICMS que é incidente sobre aquela operação, que é inferior ao crédito que os outros contribuintes vendedores que não são optantes pelo Simples Nacional conferem para esse adquirente. Então, muitas vezes, o cara que é optante pelo Simples Nacional, a empresa que é optante pelo Simples Nacional, ela tem dificuldade para colocar seu produto em outra empresa. A outra empresa prefere comprar do optante pelo regime periódico de apuração. Além disso, a gente ainda tem uma questão aí também, que as normas gerais que são previstas para simplificar as obrigações trabalhistas, previdenciárias, questão de alvarás de funcionamento, registro da pessoa jurídica, não foram todas implantadas. Como não foram todas implantadas, ficou só um preceito, uma ideia a ser desenvolvida, mas que, na verdade, na prática, não há esse benefício para o micro e pequeno empresário. Jamal, há algum projeto para melhorar a vida das micro e pequenas empresas? Ah, sim. Eu não sei se é de conhecimento de todos,
mas foi criada uma secretaria especial para cuidar das micro e pequenas empresas ligada à Presidência da República. Isso até demonstra uma mudança de cultura no Brasil. Isso daqui vem ocorrendo ao longo do tempo, de nós darmos atenção para esse importante segmento da nossa atividade econômica no Brasil. Então, assim, essa secretaria especial que foi criada, eu até tive a oportunidade no último mês de novembro de estar reunido com o ministro Guilherme Afif Domingos, lá em Brasília, por causa que a gente representa uma associação, a Associação das Franquias Postais. 95% dessas franquias postais são optantes pelo Simples Nacional e estão tendo dificuldade em razão do sistema. E nós fomos lá fazer algumas reivindicações para tornar melhor a vida dessas micro e pequenas empresas e tentar fazer com que essa atividade continue a ser explorada. E lá nós pudemos colher algumas informações muito importantes. Por exemplo, há um projeto de lei que ele pretende simplificar ainda mais a vida do micro e pequeno empresário. Dentre outras coisas, esse projeto de lei que foi apresentado em 2012, ele pretende acabar com a substituição tributária para os micro e pequenos empresários. Ele pretende universalizar o Simples Nacional. A gente pôde notar hoje que o Simples Nacional ele é vedado para várias atividades. A intenção que há desse ministério é que a gente tenha uma situação em que é só o critério quantitativo. Se você tem receita bruta anual de até R$3.600.000, você pode ser optante pelo Simples Nacional, né? E ele pretende também, entre outras coisas, unificar os anexos 3, 4 e 5 da Lei Complementar 123, que são relativos à prestação de serviço. Como vocês puderam notar, o anexo 5, que tem aquela fórmula complexa, folha de salário dividido pela receita bruta, virou um Babel. Então, assim, é melhor que a gente tenha uma simplificação dessa situação. E também há um projeto para que nós possamos implantar algumas normas gerais que estão previstas na Lei Complementar 123, mas que não saíram do papel. Por exemplo, simplificação de obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, alvarás. Então, dentro desse contexto, nós esperamos que realmente sejam aprovadas essas medidas para facilitar ainda mais a vida da micro e pequena empresa. Até porque nós temos que considerar que hoje no Brasil, isso são estatísticas que existem sobre recolhimento de tributos, 90% das empresas brasileiras, elas são optantes pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido. Então, assim, a pequena empresa ou até a média empresa, elas são muito importantes dentro do nosso contexto econômico e às vezes elas são menos privilegiadas, elas não recebem a devida atenção de nossos entes tributantes. Jamal, e há previsão de aplicação do Simples Nacional para a advocacia? É um projeto de lei, né, que está em trâmite no Congresso Nacional e que pode vir a privilegiar esse segmento. O contexto atual, até por essa questão que eu falei lá da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, é que se universalize o simples e não se privilegie uma determinada atividade. Mas se vier para a advocacia, pode ser muito vantajoso, não só em simplificação de obrigações, como também em diminuição de carga tributária. Jamal, muito obrigado pela sua presença neste programa. Eu é que agradeço. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Este programa teve o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Até o próximo programa.